Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula, Nando aqui. Lembrando que gostaria de reforçar, nós temos 2 encontros esse mês, tá bom? Encontro de carnaval e encontro da família, então escrevam, né? Na verdade, do carnaval acabou a inscrição, né? Desculpa, erro ao vivo aqui, mas nos próximos teremos ao longo do ano outros eventos, tá bom? Lembrando que nós estamos estudando o livro de Êxodo, ainda estamos meditando acerca da história de Moisés. De uma forma resumida, a intenção é que vocês leiam em casa, tá bom? Então é isso, sem mais delongas, vamos pra cá, tá bom? Deixa eu arrumar aqui minha câmera, então beleza. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre os capítulos 11 até os capítulos 20 do livro de Êxodo, né? Então a ideia é a gente abordar de fato, ver como esse livro de Êxodo ele se encaixa dentro da ótica central da Bíblia, né? Levando até Cristo. Então, o objetivo é capacitar os educadores, caso vocês estão assistindo, transformar o estudo de Êxodo em uma jornada de descoberta tanto teológica como histórica, né? Então, no livro de Êxodo, ele se divide em algumas etapas, como nós vemos aqui. Versículos 13, do 11 ao 13, nós vemos as pragas, né? E a Páscoa. Dos versículos 13 até os 18, nós vemos a travessia e o deserto do povo Israel. E dos 19 ao 20, temos a lei e a aliança de Deus com o povo. Então, isso obviamente é uma questão cronológica. O contexto, a linha de tempo cronológica, nós vamos ver isso com a ótica de Cristo, como se encaixa dentro da ótica de Cristo. E vamos ver a distinção entre a narrativa e a lei, né? O gênero literário, né? E a aplicação, né? Do texto na sala de aula. Caso nós aqui, né? Vocês aí. Então vamos lá. O livro... Então nós temos ali a história com a tela da revelação. Temos a criação, que seria o ano 1, né? O mundo pré-dilúvio. Depois temos o dilúvio. Temos as histórias que estamos tendo na quinta-feira com o Felipe está trazendo o livro de Gênesis, né? Que antecede o livro de Êxodo. O mundo pós-dilúvio, né? E aí nós vemos essa questão da história do povo Israel. Então a cronologia bíblica ela é contínua, né? E ela é mensurável. Então, em um gráfico físico de 6 metros, a cada milímetro representa um ano da história. Então, 100 anos a 1 metro. 1000 anos é igual a 1 metro. Então, a gente visualizar de fato essa cronologia permite descobrir a conexão que a leitura isolada não revela, né? Então, temos essa transição tem que lembrar disso, é pós-dilúvio, não é pós-Deus ter criado o povo, depois de Deus ter feito o mundo acabar em águas. Então a conexão dos patriarcas, né? Vamos ver de Adão até Eva. Então Adão viveu 930 anos, temos Lameque, depois de Lameque temos Noé, vem Sam, e de Sem, né? Sem vem Abraão, Isaac. Isaac, aqui não sei se vai mostrar, mas Isaac, Jacó e depois Jacó, José e o Êxodo, né? Então a promessa feita a Abraão lá em Gênesis capítulo 12, ela não foi perdida, né? Foi transmitida, né, através da geração. E aqui é interessante, Noé ele morre apenas 2 anos antes do nascimento de Abraão. Então é uma linha bem próxima, né? Eles são bem próximos. Vamos lá. Cristo na história. Deus ele se revela a história no discurso divino e encarnado no tempo e progressivo, né? O Antigo Testamento ele vale por si mesmo com a palavra de Deus. Mas a leitura do Novo Testamento, desse Testamento antigo, né, essa antiga história, ela precisa ter uma visão um pouco messiânica, né? Porque a gente pode pegar alguns exemplos, né? Acho que eu já dei esse exemplo aqui na aula passada, mas o próprio Deus, quando ele
expulsa o homem e a mulher do jardim do Éden, ele fala que o descendente, ele iria pisar na cabeça da serpente, mas seria ferido, né? Versículo 15 do capítulo 3. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, e o descendente dela, este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar, né? Então, isso é a figura ilustrada do que aconteceu na cruz, né, em Jesus Cristo. Então, a continuidade, né? O novo determina que o antigo começou. Então, os dois, eles estão ligados, né? As promessas foram realizadas do antigo no novo, né? Então, tudo uma resposta de Jesus. Então, a figura é a realidade. Os eventos históricos é uma sombra e Cristo é a substância, né? Então, tudo que nós vemos aqui, esses elementos, até no próprio Êxodo, quando nós seremos introduzidos à lei, e essa lei também nos introduz a ideia dos sacrifícios, tudo isso era uma representação do que seria em Cristo Jesus. Então, Jesus, ele essa representação, era uma ilustração do que viria a ser. E aí nós chegamos a Páscoa, né, como figura. Então, em Êxodo capítulo 12, nós temos a instituição da Páscoa, né? A Páscoa, ela significa passagem, né? Então, antes mesmo do povo sair do Egito, eles comemoraram a Páscoa, né? Então, a Páscoa, ela exigia um cordeiro sem defeito, né? Sangue nos umbrais, nós temos essa ideia. Desculpa, né? O sangue nos umbrais, protegendo as portas, proteção contra o juízo divino e a libertação da escravidão do Egito, né? E o cumprimento na realidade de Cristo, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a plenitude da revelação e a libertação definitiva da escravidão do pecado. É muito importante entender que o sangue, ele é muito importante, né? Dentro das escrituras. O sangue, ele representa a vida, né? Então, a vida está no sangue. Então, é muito interessante isso, né? Como há vários momentos vem a ver o derramamento de sangue quando há o pecado, né? Então, em Cristo é perfeita a manifestação de Deus, né? Em Deus, a revelação encontra o seu cumprimento. Então, a Páscoa também era uma simbologia daquilo que seria em Cristo. Então, essa passagem da escravidão para a liberdade é uma representação clara da nossa passagem do pecado para a vida, né? Então, isso é muito legal a gente observar e perceber, né, que essas coisas também estão, de certa forma, conectadas. Vamos lá. Vamos lá. Então, aqui nós temos análise literária, navegação entre os relatos e a lei. Nos gêneros, vamos falar um pouco dos relatos. Então, do capítulo 11 até o capítulo 14, nós temos alguns relatos das coisas que acontecem, né? Os conflitos, Faraó endurecido no coração, o clímax, né? Pontos que culmina, né? Resolução e o Mar Vermelho, né? Então, essa saída, né? Todos os acontecimentos. Eu não separei isso, mas é interessante porque se você fizer uma pesquisa aí, eu não fiz essa pesquisa, mas as pragas que foram enviadas, elas confrontavam um rei do Egito, né? Na época. Então, isso é interessante a gente observar. E aí nós temos as leis, né? Que é um gênero diferente. Então, temos leis categóricas, leis casuais, né? Maldições, sentença de morte, né? As regras de convivência em sociedade, né? Temos a própria, lá no capítulo 20, temos algumas leis que eram pelo próprio povo, né? Eu achei interessante a gente destacar esses pontos. Os capítulos 1, versículo 1 diz, e o Deus falou todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus que tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outro Deus além de mim. Não fará para ti um ídolo, nem imagem de qualquer coisa do céu, na terra ou nas águas debaixo da terra.
Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás cultos, porque o Senhor teu Deus, seu Deus zeloso, que castigo os filhos pelo pecado dos pais, até a terceira geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações os que amam e obedecem aos meus mandamentos. Então é interessante, ó. Aqui nós temos vários ensinamentos que ainda valem, tem valia, porque são coisas relacionadas à adoração, né? No sentido daquilo que Deus quer para si, que Ele quer de nós para Ele, né? No sentido do nosso temor e a nossa devoção a Ele. Então, primeira coisa, não ter outro Deus além de Deus. Então, esse é um ponto importante, não ter outros deuses além de Deus. E aí ele coloca também, não terá ídolos nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas. Então nada, fazer imagem de nada, né? Então essa ideia, ela deve se manter, porque, novamente, as representações, nós não precisamos de um prédio em si, pois a própria igreja em si são as pessoas que fazem parte dessa igreja, né? Então a gente precisa levar isso em consideração, que é uma ordenança de Deus, né? Não fará imagens, não prestar culto a isso, mas adorar somente ao Senhor Deus, que fez todas as coisas. E fala, não também se prostrar, né? Então não fazer e não se prostrar, não se ajoelhar diante daquilo. Porque Deus é zeloso, e aí ele coloca esse outro ponto que é importante eu destacar também, que ele fala, ó, que castiga os filhos por pecados dos pais até a terceira e a quarta geração daqueles que me desprezam. Isso aqui é importante a gente definir, porque algumas religiões vão distorcer essa ideia, né? Há pecados que os filhos levam dos pais, não necessariamente o pecado, mas a consequência desse pecado, né? Então o filho, ele sofre sim o pecado do pai, ele leva consigo no sentido de que ele sofreu a consequência, o pecado em si é a consequência. Mas não que ele assume o pecado do pai. Se o pai é adúltero, ele se torna adúltero. Não, talvez ele assuma, ele receba uma parcela do pecado do pai. Talvez a dor, né? De saber que o seu pai traiu sua mãe, etc e tal. E também isso aqui não tem a ver com reencarnação, né? Infelizmente, os espíritas usam isso aqui como ideia de reencarnação. Não tem nada a ver, tá? Quando ele fala de terceira geração, no próprio hebraico, a ideia de que é de genealogia mesmo, de pessoas de carne mesmo, né? De geração em geração. Não de geração você está num estado terreno e você vai evoluir para outro estado terreno. E não é isso, né? Nós precisamos compreender sobre o pecado. Muitas vezes primeiro que nós vamos sofrer. No mundo há sofrimento e pronto. Não importa se você serve a Deus ou não serve, você vai sofrer, porque a vida é isso. Nós estamos em um mundo que jaz maligno. Nós vimos o livro de Jó, o livro de Jó deixa isso claro. Nós estamos em um mundo que há pecado, e infelizmente nós vamos sofrer a consequência igualmente desse pecado, desse mundo. Mas nós podemos escolher, nós temos a saída em Cristo. Então há uma consequência muito maior daquilo. E essa ideia, e também a ideia do pecado. Nós recebemos, Cristo morre pelos nossos pecados. O conceito de Adão morrer na cruz é que, que Adão pecou, é que Adão, até a fama amaldiçoada por Adão. Mas Adão pagará pelo próprio pecado, né? Sofreu pelo próprio pecado, e nós sofremos pelo nosso. Nós não recebemos o pecado de Adão como se nós tivéssemos igualmente comido o fruto, né? Nós temos o conhecimento, nós da mesma forma escolhemos o mal em algum momento da nossa vida, por estar no mal, né? Vamos pensar dessa forma. E aí, continuando aqui, né? Estou mudando aqui para a gente poder ver a tela inteira, vamos lá. A natureza das leis categóricas, né? Leis categóricas. Então, imperativas e incondicionais, né? Segunda pessoa. Princípios absolutos de moralidade, preceitos. Honra teu pai, e proibições: não matarás, não adulterarás. Leis casuais, né? Casuístas. Outros códigos do Oriente Médio. Então, condicionais, processuais, né? Terceira pessoa, ele, aquele, e essa estrutura assim. Então, se um homem feriu o escravo, então será punido. Então, são leis que estão condicionadas a um contexto.
O processo exegético, né? A ciência e a arte, né? A leitura de... isso aqui é mais uma questão mais de curiosidade, tá bom? Eu vou mandar esse slide para vocês podem ler isso com calma. Vamos pegar mais do texto, né? Aqui vai falar um pouco da tradução, ferramentas, certo? Aqui vocês podem comentar aí, mas o ponto é, até aqui nós conseguimos analisar, principalmente como Deus, ele tem providenciado segurança para o povo. Todas as vezes que Deus falou que ia acontecer uma coisa e o povo se preparou para isso, isso demonstra a obediência a Deus, né? E aí fica sabendo o que salta aos seus olhos nesses textos, né? O que você pensa sobre quando você vê essas coisas que aconteceu com o Zé? Comentem aí, vão comentando aí. Por que é importante a gente olhar para isso dia de hoje? Por que é importante reconhecer essa obediência do povo e como isso se aplica em nós hoje? E investigar. Gente, é interessante porque muitos de vocês vieram pelo anúncio, né? No Instagram, no Facebook, e estão participando das aulas. Sejam totalmente bem-vindos. Eu vejo algumas pessoas às vezes comentando nos anúncios lá, falando, para que estudar a Bíblia, né? Isso é um problema muito sério, não entender o motivo pelo qual estudamos as Escrituras. Nós estudamos as Escrituras, olhamos elas porque nós encontramos vida nela. E a Bíblia em si ela é um livro histórico. Ele é um livro espiritual, mas também histórico. Então, se eu não entender a importância de estudar a Bíblia, eu não entendi as Escrituras, eu não entendi Deus. Porque através das Escrituras, do estudo da leitura, eu vou conhecer a Deus, eu vou saber qual é Deus. E cada dia mais, através do seu Santo Espírito, Deus se revela a mim, né? Então, óbvio que tem que estudar, assim como você na escola estudar matemática, português, etc. É importante estudar as Escrituras, para que a gente possa ver nelas a verdade. Vamos lá. O espaço seguro, nós respeito o que se fala no grupo e tal. Tá, isso aqui é mais pra gente, se for experiencial. Então nós temos aqui, estudo plano de aula, objetivo de aprendizado, né? Então, é importante que você saiba onde, você já sabe, eu acho que obviamente, né? Onde o livro de Êxodo se encontra. O que muda no coração, né? Então, a reverência diante da lei, o que a lei expressa? E a prática, o que fazer essa semana, né? Como aplicar esses princípios todos os dias? Então, a ideia, principalmente, não é só que você venha aqui, mas que você comece a estudar a Bíblia também. Porque eu posso falar, eu posso mostrar, mas tem que partir de você também essa decisão, né? Aqui são mais coisas que vocês podem pegar depois, né? Então, vamos para esse ponto aqui que eu acho mais importante. A grande narrativa da redenção, né? Da criação de Gênesis à restauração em Apocalipse, a Bíblia é uma história unificada. Simples assim. A libertação do Egito não é apenas a história antiga, mas ela de fato é um paradigma, né? Uma sombra da nossa redenção em Cristo. Então, estudar a cronologia e exegese nos permite ver a mão de Deus guiando essa história, desde o começo, né? Então, nós percebemos que é uma história única, onde Deus mostra para o seu povo o seu poder e Ele cuida do seu povo. E através da própria libertação desde o Egito, isso representa como nós somos escravos do pecado e nós precisamos de Deus para nos libertar, né, desse pecado. E como Deus ele vai confrontar as nossas falsas compreensões, as nossas falsas ideias do que de fato é a realidade, né? E nós precisamos ser confrontados, né? Não há mal algum nisso, né? E sermos confrontados pelo Senhor. Pessoal, essas foram as referências, tá bom? Foram utilizadas. Vou enviar para vocês também esse arquivo. E no mais é isso, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Eu fiz num formato diferente hoje, né? A nossa aula. E mais curto, né? Do que o livro de Jó, porque
eu decidi não fazer o livro inteiro, mas apenas reflexões. Acho que até porque muitos conhecem já bastante a história de Êxodo, mas eu recomendo a leitura e o estudo particular também, tá bom? E é isso, pessoal. Qualquer coisa estamos à disposição, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima, tá bom? Tchau.